Eu me chamo Peterson, tenho 23 anos de idade e eu juntei mais de 250 mil reais num período de aproximadamente uns 3 anos. E não só juntei esse dinheiro, como eu investi esse dinheiro, eu aprendi a investir. E eu criei esse canal justamente por isso. Aqui está o meu patrimônio, atualmente 255 mil reais, conforme vocês estão vendo, mas o valor que eu tirei do meu bolso mesmo foi mais que isso. Eu tirei do meu bolso 274.583. Só que com essa queda da bolsa de valores aí, caiu para 255 mil reais. Afinal de contas, está investido em renda variável. Agora, grande parte desses ativos está bem diversificada, como por exemplo, fundos imobiliários, ETFs internacionais na bolsa americana, tem renda fixa, criptomoeda, ações, dentre outros. E cara, hoje, olhando para esse cenário, eu consegui bem mais do que eu pensei que eu fosse conseguir há um tempo atrás. Eu comecei a trabalhar como auxiliar de escritório e todo esse patrimônio surgiu a partir daí. Porque foi trabalhando como auxiliar de escritório que eu percebi que eu não queria aquilo, já que eu ganhava um salário mínimo e ficava 8 horas por dia fora de casa, fora a faculdade, que eu faço engenharia de produção. Atualmente ainda faço faculdade, estou com 80% da faculdade completa, não terminei ainda, mas ainda estou fazendo faculdade. Então, basicamente, tudo que eu juntei partiu de um desejo: ter mais tempo. Eu queria ter tempo livre. Só que, se eu paro e olho para o meu passado hoje, nos meus últimos 3 anos, eu percebo que eu não foi sorte ter conseguido chegar até aqui. Não foi só sorte. Afinal de contas, é inegável dizer que não teve um pingo de sorte, porque eu não entendia nada, eu mirei uma coisa e acertei ela, e essas coisas que, todas, basicamente as coisas que eu mirei e tentei, deram certo. Então, eu não tive tanto essa questão de quebrar a cara e fazer de novo, quebrar a cara e fazer de novo. Não, eu fui na parada e deu certo. Então, basicamente, isso já foi uma sorte, digamos assim, de ter escolhido aquilo que eu tenho uma capacidade de fazer. Vamos lá. Eu listei aqui para vocês esse vídeo que eu acho bem interessante para poder mostrar para vocês, que vocês já sabem aqui do meu patrimônio lá no site do Viu 10, que eu registro tudo bonitinho aqui, mas eu registrei para vocês os 5 melhores investimentos que eu fiz na minha vida até hoje, com 23 anos de idade, que eu considero que foi um investimento que me fez chegar ao patrimônio que eu tenho hoje. Uma das maiores perguntas que eu recebo aqui no canal, de investimento, nesse canal, são pessoas me perguntando: Peterson, como que você fez para acumular esse patrimônio? Como que você fez para ganhar dinheiro com a internet? Como que eu faço para poder trabalhar com a internet? Como é que funciona isso? Como é que eu posso me dar alguma dica, alguma luz? Inclusive, pessoal, eu fico atento aqui no meu e-mail. Tem um e-mail aqui do canal que está na descrição, vou deixar aqui. Caso vocês quiserem trocar uma ideia comigo, vocês podem me mandar um e-mail, vocês podem também ir lá no meu Insta, mas geralmente o e-mail eu vejo mais fácil. E aí, eu recebi um e-mail, deixa eu até entrar aqui para ler para vocês, 2 e-mails, na verdade. O primeiro foi do Igor. O Igor Rodrigues comentou, Domingues comentou: boa tarde, acabei de ver o seu canal no YouTube. Acredito que juntando o que eu juntei na minha vida toda, mais a venda de casa, eu consiga fazer uma consultoria com você. Gostaria de aprender um pouco sobre investir, etc. Igor, cara, eu me sinto lisonjeado você querer fazer uma consultoria comigo. Eu acho que se fosse uma consultoria, eu não precisaria de tanta grana assim, pô, vender sua casa e tudo que se juntou na vida, não é bem assim. Mas eu não dou consultoria, cara. A minha consultoria aqui para vocês são esses vídeos que eu gravo para vocês. Tento fazer com a maior qualidade possível, que agregue conteúdo na vida de vocês. E eu fico feliz que vocês estejam gostando desse conteúdo. Por que eu não faço algo mais específico, algo mais particular com cada um de vocês? Porque eu não consigo ter tempo na minha vida para conciliar tudo isso. Conciliar aqui, conciliar o canal de musculação, conciliar minha faculdade, conciliar as outras coisas da minha vida que eu faço. Então, para não fazer nada meia boca, eu prefiro não fazer nada agora, talvez, quem sabe, no futuro. Mas eu quero agradecer muito aí a moral, cara. Eu espero de verdade que os meus vídeos do canal, principalmente vídeos como esse aqui, mostrando os 5 melhores investimentos que eu já fiz na minha vida até hoje para conseguir acumular esse patrimônio, sejam vídeos que possam agregar com a tua vida. E outro comentário que eu recebi foi do Gabriel Pierre de Andrade. O Gabriel mandou um texto aqui para mim e basicamente ele começou a investir agora, tem 19 anos de idade. Parabéns, Gabriel, você está muito diferenciado, cara. Geralmente as pessoas começam, têm a mentalidade de investir, a mentalidade que precisa, que entende o que são juros compostos, já tem uma certa estabilidade, ali depois dos 30 anos, pelo menos é o que eu percebo na maioria dos casos. E se você tem 18 anos, na verdade, falei até errado, você já está à frente de muitas pessoas, porque você tem o fator tempo, que é o fator exponencial da parada quando se envolve juros compostos. Afinal de contas, a fórmula dos juros compostos, o único fator exponencial é o tempo. Então, parabéns, já está muito à frente. E ele queria saber por onde eu invisto. Não é a primeira pergunta que eu recebo de pessoas perguntando de onde que eu invisto, qual corretora que eu utilizo.
Eu utilizo a Nubank, no caso, antigamente era no Invest, hoje em dia é Nubank. Eu gosto, nunca tive nenhum problema. Eu acho que possa ter sim corretoras melhores, com benefícios melhores, mas eu gosto do Nubank, eu me sinto confortável, foi o meu primeiro banco, e eu nunca tive nenhuma dor de cabeça, sempre quando eventualmente tive algum problema com eles ali, eles resolveram rapidamente, então tem a minha lealdade. Para investimentos internacionais eu utilizo a Nomad, para criptomoedas eu utilizo a Binance. Embora eu acho que para criptomoedas, se você montar a tua própria carteira numa MetaMask, por exemplo, da vida, e ter a aposta da sua própria carteira, seja mais interessante. Mas como eu sou um cara que minha memória aqui é muito ruim, mais para frente, quando eu tiver um patrimônio mais elevado, eu vou trocar para uma carteira fria, né, que a gente fala. E basicamente essas são as corretoras. Agora, voltando ao tema principal do vídeo, que são os 5 melhores investimentos que eu tive na minha vida. Eu quero agradecer a todos vocês pela moral que vocês dão. E vamos começar pelo primeiro investimento que eu acho que assim, foi o que desencadeou tudo. Eu tinha, isso foi, cara, 2017, 2018 mais ou menos, eu tinha o meu Moto G4 Play. Talvez você não se lembre que celular é esse, mas na época ele era um celular popular, digamos assim. Era um celular, não tinha muitos recursos, era a versão de entrada da versão Moto G4. Eu lembro na época eu tinha ele. E ele foi um celular muito bom, cara. Eu gostava daquele celular. Só que era um celular que travava muito. Muito, 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 muito. Então, assim, pro dia a dia, na época eu tava no meu ensino médio, eu conseguia assistir vídeo no YouTube e tudo mais, fazia as coisas básicas com ele. Mas gravar um vídeo, por exemplo, era muito inviável, porque toda vez que eu ia gravar um vídeo com ele, ele começava a travar. Então, eu sempre tive vontade de gravar vídeos, eu sempre tive essa vontade de pegar uma câmera e falar, independente do tema. Inclusive, na época, eu até gostava bastante de história, cara, do tema de história na sala de aula. E teve uma época que eu pensei em criar um canal só pra contar, tipo assim, todos os acontecimentos de história, etc. Eu achava bem bacana, principalmente ali da parte da Primeira Guerra, Segunda Guerra. E teve uma outra época também que eu queria criar um canal de matemática, mas eu não tinha uma câmera boa, cara. Não tinha uma câmera e também naquela época eu não tinha dinheiro pra comprar também. E os meus pais, nunca passei necessidade, mas também nunca fui uma pessoa assim avantajada de dinheiro, né? Meus pais sempre deram tudo que eles podiam pra mim, mas infelizmente não tinha condição de ter uma câmera naquela época. Então, eu não gravava. E aí eu lembro que quando eu juntei o meu primeiro dinheirinho, mano, com muito tempo, eu troquei o meu Moto G4 Play num iPhone 6S. O iPhone 6S era aquele pequenininho, sabe? Logo de entrada. E pra mim, cara, aquilo lá foi um baita de investimento. Foi de longe o melhor investimento que eu comecei a ter. Porque a partir do iPhone 6S, ele não era um celular assim muito bom e tudo mais. Tinha uma memória muito pequena, acho que era 16 GB de memória. Mas ele tinha uma câmera que dava pra gravar vídeo sem travar. Isso já era suficiente para que eu começasse a gravar meus primeiros vídeos. Então, embora eu não subisse esses vídeos tanto pro YouTube, etc., eu comecei a ficar treinando, gravando vídeos, e eu gostava muito de fazer isso, cara. Então, o fato de ter um celularzinho ali melhor, eu pude começar a gravar, a ter essa didática de conversar com a câmera, que foi algo que eu acho que eu desenvolvi bastante nessa época. E, consequentemente, esse foi um baita de investimento, porque no futuro eu criei o meu canal do TikTok, e aí o meu canal do TikTok demorou um bom tempo até me dar um dinheiro, demorou aproximadamente 2 anos e meio até eu ver a primeira grana pingando na minha conta, né? Porque na época eu criei, ainda nem tinha monetização no TikTok. E até ter parcerias, monetização e tudo mais, foram 2 anos e meio postando no TikTok, mas eu comecei com o iPhone 6S. Então, naquela época, o iPhone 6S mini foi um investimento. Não lembro se era mini, iPhone 6, era um 6S pequenininho. Naquela época, o iPhone 6S foi um baita de investimento na minha vida, porque se não fosse ele, talvez eu não teria começado a gravar de fato e não teria nada do que eu tenho hoje. Então, assim, foi um ponto de ruptura. Então, se você é uma pessoa que quer gravar conteúdo, talvez investir ali num celular, porque hoje a gente tem tanto celular. Até hoje a gente tem celulares, não precisa ser um iPhone, né, cara? Com câmeras boas, que dá pra você gravar vídeos. Então, acho que isso não é tanto um empecilho como era lá na época de 2017, que os celulares mais básicos de entrada já não eram tão favoráveis a isso. Esse foi o investimento que eu considero como o primeiro melhor investimento que eu fiz para juntar esse patrimônio que eu tenho hoje, de 250 mil, cara, mais de 250 mil. O segundo melhor investimento que eu considero, tá, financeiramente também, foi esse daqui, ó. Não esse aqui, pô, a academia. A academia ela foi algo muito importante para minha vida como investidor, para minha vida como pessoa, para minha vida como estudante, para minha vida como trabalhador, porque foi a partir da academia que eu comecei a ter algo que eu fazia todo dia sem falhar. Eu ia para academia, até hoje eu vou na academia todo dia sem falhar, todo dia, todo dia, todo dia, e a partir disso eu criei a constância e a disciplina. E aí quando você cria a constância e a disciplina, você começa a ver as coisas de uma forma diferente. Você começa a entender que para você conquistar as coisas na vida, nada vai cair do céu fácil. Eu sei que é muito
subjetivo, superficial a gente falar, né, cara? Assim, nada vai cair do céu fácil. Mas quando você faz algo na sua vida com constância, independente se é uma academia, se é uma aula de luta, se é um futebol, algo assim, quando você se dedica a algo todo santo dia, você entende o poder da disciplina e da constância. Então, a partir daí, eu comecei a postar vídeos todos os dias, comecei a focar mais na faculdade, comecei a desenvolver mais como pessoa. E aí foi a partir daí que eu consegui buscar o meu primeiro emprego, que foi meu emprego lá na padaria como CLT. E naquela época era uma correria danada, era um emprego de CLT na padaria, e aí eu saía para faculdade, chegava na faculdade ia para academia, enfim, foi uma fase muito corrida na minha vida, mas foi muito importante que eu aprendi o que era constância. E isso, mais para frente, veio a fazer com que eu começasse a entender como que eu podia ganhar dinheiro com a internet. E aí foi o terceiro ponto que eu considero como importante para poder, ponto de ruptura, dos melhores investimentos que eu fiz na minha vida. Foi vendas online. Eu lembro que eu comecei com dropshipping, porque eu não tinha dinheiro, então naquela época, isso lá para 2020 mais ou menos, o dropshipping era melhor do que é hoje. Hoje em dia eu enxergo como algo mais saturado. Mas na época, mesmo a margem de lucro sendo muito baixa, eu consegui fazer umas vendas, eu tinha contatos no Brás, que eu peguei em grupos de Facebook, eu entrava em grupo de Facebook, pesquisava lá assim, grupos de dropship, até hoje ainda existe, né? E aí você entra no grupo de dropship, às vezes tem um cara lá que tá querendo vender um produto, você vende o produto, você ganha uma comissão, e aí você vai fazendo o seu. Só que a margem é muito baixa, então eu juntei uma grana, e a partir dessa grana eu comprei fone de ouvido da China, e aí eu tinha o meu próprio produto e eu pude vender e, consequentemente, ganhar mais dinheiro com isso. Mas o fato de aprender a fazer isso, aprender a rodar anúncio no marketplace, por exemplo, no OLX da vida, conseguir fazer vendas, foi algo muito importante para mim. Eu considero que isso foi um ponto, assim, um baita do investimento que eu fiz, que foi um investimento tempo e depois, mais para frente, o dinheiro que eu comecei a ganhar com isso. Eu comecei a ganhar dinheiro com dropship, com vendas online, antes mesmo de viralizar na internet, no nicho de musculação, que foi o que atualmente é o nicho que eu tenho mais de 240 mil seguidores lá no TikTok. Então, isso foi algo que começou a me dar dinheiro antes do TikTok. Então, você tem ideia como que é algo interessante, porque você não precisa ser um cara famoso, você não precisa ter visualização, enfim, você precisa fazer um trampo bem feito, que é comprar um produto, montar um anúncio, subir no marketplace da sua região e vender. Isso foi muito importante para mim e eu considero que foi assim, um baita investimento. Então, esses foram os 3 primeiros investimentos. O primeiro deles o celular, o segundo a academia e o terceiro as vendas online. Agora, um quarto investimento que eu considero muito importante para toda essa minha carreira, mas foi um investimento de tempo, são, assim, aprender a editar vídeos, aprender a gravar vídeos, porque quando a gente às vezes é muito cru nisso, você não entende muito bem como é que você faz para gravar um vídeo, como é que você faz para poder montar um roteiro, como é que você faz para editar um vídeo, coisas básicas, sabe? Cortes no vídeo, colocar um efeito camada, às vezes eu não sabia isso, eu fui aprendendo isso aos poucos. E como que eu aprendi isso? Eu comprei um curso? Não, eu nunca gastei dinheiro com curso na minha vida, e isso é algo que eu falo com certa tranquilidade, cara. Eu nunca gastei dinheiro com curso, porque eu sempre fui um cara muito entusiasmado. Então, por exemplo, se você pesquisa no YouTube aí, como editar vídeos no CapCut, vão ter milhares de vídeos aí muito bons, de qualidade, ensinando pra você desde o básico até o avançado. Então, assim, mano, se você tiver força de vontade de querer aprender algo, principalmente a questão da edição, você consegue hoje em dia no YouTube de forma gratuita sem precisar comprar nada. Eu acho que muitas pessoas às vezes compram algo, compram algum curso para aprender algo, porque no fundo ela tá com certa preguicinha de correr atrás daquilo, e aí ela quer algo mastigado. Mas se você correr atrás mesmo, tipo no YouTube com conteúdo gratuito, você consegue se desenvolver muito bem nisso, mas você vai ter que investir não dinheiro, mas sim tempo. Mas eu acho que é muito importante e foi o meu quarto melhor investimento aí que eu fiz para ter esse patrimônio de 250 mil como eu tenho hoje. E o quinto e último investimento, porém não menos importante, que eu considero que foi um investimento para minha vida e, consequentemente, pô, facilitou muito a minha rotina e, por vezes, me deu mais tempo para fazer mais dinheiro, foi ter comprado o meu Celtinha. O meu Celtinha 2008, 2007, eu paguei nele 16 mil reais, e mesmo o carro sendo passivo, eu considero investimento, porque ele me poupou tempo. Antes eu gastava quase 2 horas para ir para a faculdade, e eu comecei a gastar tipo 40 minutos, então me poupou tempo, tive mais tempo, e consequentemente consegui fazer mais coisas, consigo ir para outra cidade facilmente, aqui na minha região não é tão fácil você achando Uber assim, então foi um baita investimento para minha vida, para minha mobilidade, que consequentemente mais rápida é a minha mobilidade, mais tempo eu tenho para fazer minhas outras coisas, principalmente trabalhar na internet, editar meus vídeos, gravar meus vídeos. Então, consequentemente, me ajudou a juntar essa grana. Então, às vezes, as pessoas falam que a carro é um passivo.
Nem sempre, depende muito de como que sua vida tá e do quanto isso é uma necessidade para você. Basicamente, esses foram os 5 investimentos, 5 melhores investimentos da minha vida. O primeiro deles foi o celular, o segundo, a academia, o terceiro, as online, quarto, tempo de estudo no YouTube, aprendendo edição e gravar vídeos, e o quinto, não menos importante, o meu Celtinha. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que esse vídeo tenha sido útil para você, principalmente se você tinha algumas ideias na sua mente, cara. Falando em ideias, pessoal, eu tô lendo esse livro aqui agora. Não é nem uma recomendação, é uma recomendação, sabe? Mas não tô colocando link de nada para vocês comprar, não. Eu só achei interessante a mentalidade da inovação. Nele fala que existem 3 tipos de inovações. Inovação incremental. Eu vou gravar um vídeo sobre isso que eu acho que vocês vão gostar mais, tá? Vou detalhar um vídeo mais pra frente, bem feitinho sobre isso. Mas é um livro que eu tô gostando bastante e é uma indicação de leitura pra vocês aí no vídeo de hoje. No mais, um forte abraço. Até o próximo vídeo do canal. Se você gosta do canal, quer ver o canal continuar crescendo, se inscreve no canal, deixa seu like, deixa seu comentário e até o próximo vídeo. Valeu!